A paz de Jesus sobre vós, sou o vosso irmão Rivan. Continuamos com o nosso testemunho intitulado A Guerra do Século. Quando o Senhor me deu essas 3 armas, peguei a primeira arma e derrubei o primeiro general do exército de Satanás, e ele perdeu a batalha. Peguei na segunda arma e atingi o segundo general do exército de Satanás, e ele também perdeu a batalha. De repente, vi os anjos do Senhor a ajudarem-me na luta contra este exército de Satanás. Depois peguei na terceira arma, a lança, e pus-me a destruir o exército de Satanás, até o último soldado. De repente, o anjo do Senhor apareceu diante de mim para me impedir de destruir o exército de Satanás, até o último soldado. Não percebi por que é que ele me impedia. Porque eu queria que a geração seguinte não tivesse de lutar mais, mas que pudesse entrar num tempo de paz e tranquilidade. Embora o anjo do Senhor me estivesse a impedir de exterminar o exército de Satanás, eu queria desobedecer ao anjo do Senhor, mas não tinha forças para resistir porque ele tinha demasiada autoridade. De repente, zanguei-me com o Senhor e disse ao Espírito Santo: de que serve fazer esta guerra se tenho de poupar os últimos soldados de Satanás? O Espírito Santo respondeu-me: a tua batalha termina aqui. Tal como o exército egípcio foi derrotado no tempo de Moisés e se reformou, assim será este exército, reformar-se-á, e a geração seguinte combaterá este exército que tu combateste. Vi os anjos do Senhor que tinham aprisionado os soldados do exército de Satanás. Eu estava muito cansado porque tinha usado toda a unção que o Espírito Santo me tinha dado. Já não me aguentava de pé. O anjo do Senhor veio ter comigo e ajudou-me a ficar de pé. Depois o anjo do Senhor deu-me um fruto. Tinha chegado o momento de regressar ao mundo físico, e o Espírito Santo trouxe-me de volta ao meu corpo pela sua graça e misericórdia. A paz de Jesus sobre vós, eu sou o vosso irmão Rivan. Continuamos com o nosso testemunho intitulado Guerra Espiritual contra uma Bruxa Guerreira. Há muito para partilhar convosco, que sois a Igreja de Jesus Cristo, e esta palavra do Senhor está a cumprir-se na minha vida. De graça recebestes, de graça dai. Mateus 10, versículo 8. Nessa altura, estava fraco e frequentemente doente. No fundo, sentia que estava a perder o meu destino. A voz do Senhor tornava-se cada vez mais forte dentro de mim, mas eu resistia à voz do Senhor, até que um dia, deitado na minha cama, ouvi a voz do Senhor Jesus Cristo a dizer-me: vou fazer de ti um profeta. Abri então os olhos e saí do meu quarto para ir à sala de jantar. Estava confuso porque não compreendia por que é que o Senhor me tinha escolhido, e por que é que eu tinha de me tornar profeta. Era tudo muito estranho para mim. Um dia comecei a notar que as minhas mãos estavam perfuradas e que, quando eu andava, a terra tremia espiritualmente. O Senhor tinha ativado a sensibilidade espiritual no meu corpo. Enquanto caminhava, disse: é isto que significa tornar-se um profeta. Não me apercebi de que estava apenas no início da formação. Depois de ter sido batizado na água, um dia o Espírito Santo tirou o meu espírito do meu corpo. Entrou um vento forte no meu quarto. E esse vento era o Espírito Santo a batizar-me. Depois do batismo no Espírito Santo, o Senhor mostrou-me que o céu estava muito escuro porque se aproximava uma guerra. Quando o Espírito Santo me trouxe de volta ao meu corpo, havia espinhos a perfurar o meu corpo, e eu estava a sofrer. Então os meus olhos espirituais abriram-se, e vi uma grande quantidade de malagueta que entrou na minha boca e se tornou doce como mel na minha barriga. Depois de todas estas coisas, o Espírito Santo começou a ensinar-me sobre o mundo espiritual e a guerra espiritual. Os anjos agora visitavam-me todos os dias. Nas minhas experiências com o Espírito Santo, os anjos estavam sempre comigo e faziam tudo por mim quando eu estava em apuros. A paz de Jesus sobre vós, sou o vosso irmão Rivan. Continuamos com o nosso testemunho intitulado A Guerra Espiritual contra a Bruxa Guerreira. Quando a guerra começou,
O Espírito Santo nunca me abandonou. Todos os dias, bruxas e magos vinham lutar contra mim, mas até então, eu era vitorioso graças ao Espírito Santo. Chegou então o momento em que Aurélia, a bruxa guerreira, recebeu o mandato para me matar, através do dom da visão espiritual. O Espírito Santo revelou-me que a bruxa guerreira Aurélia tinha sacrificado seu filho para elevar o seu nível espiritual, e eu pude ver o bastão espiritual da bruxa. No mundo espiritual, o cajado é o símbolo da autoridade. Na altura, eu não tinha o mesmo nível espiritual que a bruxa guerreira Aurélia, mas ela tinha resistência, paciência e confiança. Essas são armas que os cristãos devem possuir se quiserem derrotar bruxas desse nível. Essa categoria de bruxas foi treinada para uma guerra de alta intensidade. Até então, esta bruxa guerreira tinha conseguido matar toda a gente no seu caminho, e eu não sabia se ia conseguir vencer esta guerra espiritual. Aurélia, a bruxa guerreira, tentou dominar a minha mente, fazendo-me viver com medo. Um dia, ela entrou fisicamente na propriedade da família, acompanhada pelos corvos que pairavam à sua volta. Eu estava interiormente assustada. Percebi que era intimidação porque ela olhava-me diretamente nos olhos. Comecei a rezar muito e Aurélia, a bruxa guerreira, começou a fazer outros rituais contra a minha vida. Um dia senti uma dor estranha no dedo e percebi que não era normal porque não tinha feito nada o dia todo. Decidi rezar muito e de repente, o Espírito Santo abriu a minha visão espiritual e vi demônios a atacar o meu dedo. O Senhor deu-me uma arma e eu usei-a contra os demônios. Quando a minha visão espiritual se fechou, vi que a dor que eu estava a sofrer tinha desaparecido e glorifiquei Jesus por esta libertação. Mas isto foi apenas o início da sua formação como profeta. A paz de Jesus sobre vós, sou o vosso irmão Ivan. Continuamos com o nosso testemunho intitulado A Guerra Espiritual contra a Bruxa Guerreira. Como já não conseguia dormir como os outros, senti-me triste e disse ao Senhor: que realidade é esta para a qual me trouxeste? Onde quer que fosse, era atacado por demônios e agentes do mundo das trevas. As setas espirituais podiam trespassar a minha carne, devido à sensibilidade espiritual do meu corpo. Levantei os olhos para o céu e disse: Senhor, por que me abandonaste? Vi a luz do Senhor que me dizia: estou ao teu lado. Aurélia, a bruxa guerreira, começou a trabalhar para me matar. Usava o seu almafariz e, a cada golpe do pilão, eu sofria violentos golpes no coração. No final, todo o meu bairro entrou em guerra. Embora o Espírito Santo habitasse agora no meu corpo, já não era suficiente. A guerra era demasiado violenta. Porque Satanás exigia a minha vida. O Espírito Santo tomou o meu espírito e levou-me para o mundo espiritual. De repente, o Espírito Santo apoderou-se do meu corpo espiritual, entrou em mim. Mas desta vez foi diferente. Entrou de tal forma que o seu corpo e o meu corpo eram um só. Foi então que a palavra de Deus começou a cumprir-se na minha vida. A palavra que diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus 10, versículo 28. Quando o Espírito Santo entrou em mim, os meus ouvidos espirituais abriram-se e pude ouvir a adoração do céu. Depois desta experiência, eu podia agora sentir o Espírito Santo em todas as partes do meu corpo, porque ele podia mover-se por todo o seu corpo dentro de mim. Quando os agentes do mundo das trevas viram a manifestação deste dom, puseram-se a trabalhar para destruir o meu corpo. Depois de cada destruição do meu corpo, o Espírito Santo reconstruía o meu corpo para que a armadura espiritual pudesse ser formada na dor. A paz
paz de Jesus sobre vós, sou o vosso irmão Ivan. Continuamos o nosso testemunho intitulado A Guerra Espiritual contra a Bruxa Guerreira. Quando meu corpo foi destruído pelos agentes do mundo das trevas, o Espírito Santo reconstruiu. No início foi doloroso e traumático para o meu cérebro porque era uma nova vida para mim, uma vida em que Deus Todo-Poderoso possuía agora o meu corpo para sempre. Um dia, Aurélia, a bruxa guerreira, veio ver-me espiritualmente e disse: "Por que é que não andas como teu pai?" Eu respondi à bruxa guerreira: "Tu não reinarás sempre na terra do meu pai." Então o Espírito Santo levou-a para longe de mim. Nessa noite, o Espírito Santo apoderou-se do meu espírito e levou-me à presença de Aurélia, a bruxa guerreira. Eu segurava uma vara de autoridade na minha mão e apontava-a para ela. De repente, ela começou a gritar de dor. Depois comecei a dizer: "Em nome de Jesus." Ela gritou ainda mais alto e transformou-se num pássaro. Depois desapareceu. Depois desta batalha espiritual, de manhã, Aurélia, a bruxa guerreira, olhou-me nos olhos com muita raiva. Na noite seguinte, o Espírito Santo tomou conta do meu espírito e levou-me para o ar, perto da casa da bruxa, e eu comecei a dizer: "Em nome de J.I.S.O. esse V e o estrago que tinha sido feito na trama da bruxa por causa do nome de Jesus que eu tinha dito." Furiosa, Aurélia, a bruxa guerreira, atacou-me violentamente. Se o Espírito Santo não tivesse intervindo, eu teria morrido. Vi o Espírito Santo tomar a forma de um escudo para proteger as minhas costas. Esta bruxa guerreira percebeu-se que não era fácil matar-me porque eu não estava sozinha. O Espírito Santo estava a lutar por mim. Quando ela se apercebeu disso, vi-a fazer um ritual especial. Pegou numa katana e bateu numa árvore com ela, e cada vez que batia na árvore, a katana acabava por bater no meu corpo. É uma espécie de ritual que consiste em matar uma pessoa enquanto se bate na árvore com uma arma. Muitos dirão: "Como é que isto é possível?" Está escrito: "Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra." Gênesis 2, versículo 7. Sim, Igreja de Jesus Cristo, o corpo foi criado a partir da terra. A árvore também é formada pela terra. Compreende, portanto, que o corpo e a árvore são pó e voltam ao pó. É por isso que o machete desta bruxa guerreira foi capaz de atingir o meu corpo, enquanto atingia a árvore no seu pedaço de terra. O Espírito Santo aumentou a minha capacidade espiritual e a minha capacidade de adaptação para enfrentar as armas das trevas. É por isso que está escrito: "Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás." Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Isaías 54, versículo 17. A paz de Jesus sobre vós, eu sou o vosso irmão Ivan. Continuamos com o nosso testemunho intitulado Guerra Espiritual contra a Bruxa Guerreira. Depois de inúmeros dias de ataques espirituais, perdi finalmente a minha paz e a minha fé. Já não me via a ganhar esta guerra. Para onde quer que fosse, os demônios atacavam-me com flechas, porque cada território é controlado por uma classe de demônios, chamada demônios territoriais. Por fim, disse ao Senhor: "Deixa-me morrer, não me protejas mais. Tira-me esta cruz, é demasiado pesada." Naquele dia, quando perdi a fé, olhei para o céu e vi que o Senhor dos Exércitos ainda me estava a proteger. E então fiquei zangado com o Espírito Santo. Satanás tinha convencido de que eu podia encontrar uma maneira de o Espírito Santo sair do meu corpo. De repente, tive a ideia de me masturbar para que o Espírito Santo pudesse sair do meu corpo. Depois de o fazer, vi que o Espírito Santo não queria sair do meu corpo e gritei de dor.
Chorando, eu disse: que amor é este? Disse que é o amor que está acima de tudo. Curvei-me perante o Senhor dos Exércitos e, algumas horas depois, o Espírito Santo apoderou-se do meu espírito e abriu a minha visão espiritual. Vi Satanás perturbado e perguntei-me por que é que Satanás estava perturbado. O Espírito Santo disse-me: é porque o Senhor te perdoou todos os teus pecados. De repente, uma chuva espiritual caiu sobre mim e o Espírito Santo fez-me cantar uma canção de arrependimento. Quando voltei ao meu corpo, continuei a cantar este cântico de arrependimento. A presença do Espírito Santo foi reforçada na minha vida. O dom da visão espiritual foi reforçado e tive uma visão em que segurava um grande escudo que significava: mantenha a fé. A paz de Jesus sobre vós, eu sou o vosso irmão Ivan. Continuamos com o nosso testemunho intitulado Guerra Espiritual contra a Bruxa Guerreira. Apesar da dor, o Espírito Santo confortou o meu coração e a minha alegria cresceu. Um dia, o Senhor Jesus Cristo disse-me: Ivan, eu recompensar-te-ei. Fiquei a pensar, quando é que o Espírito Santo me iria recompensar? O Espírito Santo deu-me uma visão. Vi a bruxa guerreira ela aproximar-se com uma arma invisível para me atingir e, de repente, o Senhor deu-me uma arma para derrotar aquela bruxa. Ouvi a voz do Senhor que me dizia: Ivan, onde estão os teus inimigos? Respondi: Senhor, já não os vejo. O Espírito Santo abria quase sempre os meus olhos espirituais para ver o que se passava no mundo espiritual. Vi Aurélia, a bruxa guerreira, oprimida pelo demônio. Também vi Aurélia, a bruxa guerreira, começar a duvidar de que não poderia vencer esta guerra. Tens de saber, Igreja de Jesus Cristo, que o dom da visão não funciona de acordo com a vontade do homem. É o Espírito Santo que está em vós que faz com que este dom funcione de acordo com a sua boa vontade. Uma noite, quando a minha visão espiritual se abriu, o Espírito Santo mostrou-me 3 bruxas que procuravam uma forma de entrar na propriedade da família. Estas 3 bruxas estavam relutantes em entrar, e eu estava a observar todos os seus movimentos. Agora, impacientes, acabaram por entrar. O Espírito Santo deu-me uma arma espiritual com a qual lhes bati para as obrigar a sair. Um dia, Aurélia veio ter comigo em espírito para me intimidar, dizendo: por que não queres andar como o teu pai? Respondi a Aurélia, a bruxa guerreira: não vais reinar sempre nesta terra de família. Pelo poder do Espírito Santo, ela foi obrigada a ir-se embora. Tentou então encontrar uma maneira de regressar ao terreno da família. A paz de Jesus sobre vós, eu sou o vosso irmão Ivan. Continuamos com o nosso testemunho intitulado Guerra Espiritual contra a Bruxa Guerreira. À medida que se cansava, Aurélia apercebia-se de que eu tinha dominado seu sistema de combate graças ao Espírito Santo. Havia dias em que eu via Aurélia, a bruxa guerreira, sentada no chão, olhando-me nos olhos. E eu via o cansaço no seu rosto. Ela saía cada vez mais para recarregar as suas ferramentas de feitiçaria. Tinha medo que eu a levasse tão longe que ela tivesse de usar a sua armadura espiritual. Aurélia, a bruxa guerreira, aceitou a ajuda das outras bruxas. As reuniões para me matarem multiplicarão-se e, com a minha visão espiritual, pude ver agentes do mundo das trevas aparecerem na vizinhança para atingirem o seu objetivo contra mim. O Espírito Santo deu-me uma visão e eu vi Aurélia, a bruxa guerreira, ajoelhada diante de mim. Era o sinal da vitória que o Senhor me tinha dado. O anjo que estava ao meu lado disse-me: este sinal é algo grande aos olhos de D, e o S.D, teu, e S. O anjo do Senhor disse-me: persevera na oração. Depois destas coisas, apercebi-me de que estava quase no fim desta guerra. Uma noite,
Os espíritos do mundo das trevas vieram lutar comigo, já não conseguia controlar o meu corpo. Quando perdi o controle do meu corpo, dei por mim no campo de batalha, com os movimentos de cada golpe demasiado rápidos para observar estes demônios. Estes demônios aperceberam-se de que precisavam de apoio e, de repente, vi outros demônios vindos de França para apoiar este exército demoníaco. Estes dois exércitos uniram forças para me matar. O Espírito Santo aumentou as minhas capacidades, pude experimentar a onisciência de Deus, estava em todo o lado ao mesmo tempo, cada ataque destes demônios era contrariado. A batalha foi muito intensa, mas graças à energia do Espírito Santo não me cansei. Depois de ter vencido graças ao Espírito Santo, o Espírito Santo levou-me de volta ao mundo físico. Outras provas aproximavam-se. A paz de Jesus sobre vós, sou o vosso irmão Ivan. Continuamos com o nosso testemunho intitulado A Guerra Espiritual contra a Bruxa Guerreira. No 4º ano dessa guerra, o Senhor deu-me uma visão. Vi a feiticeira guerreira Aurélia, que tinha usado todos aqueles fetiches. Via de joelhos, baixando a cabeça porque tinha falhado a sua missão. Depois desta experiência, o Senhor atraiu o meu espírito para si. Inclinei-me perante o Senhor, porque não suportava vê-lo. O Senhor disse-me: Ivan, tu vais morrer. De repente vi um cálice cheio de sangue, o sangue do próprio Senhor. O Senhor disse-me: toma o meu sangue e bebeu. Bebi o sangue do Senhor Jesus Cristo em espírito. Depois disso, o Espírito Santo trouxe-me de volta ao meu corpo. Ajoelhei-me e perguntei ao Senhor se não era possível não passar pela morte. Acabei por dizer na minha oração: seja feita a tua vontade. O Senhor aumentou a minha fé para que eu pudesse passar esta prova, que era mais difícil para mim. Durante o dia, apercebi-me de que estavam a ser realizados rituais muito poderosos para me matar e que o meu corpo estava a se gradualmente. De repente, colocaram-me uma coroa de espinhos na cabeça e tive uma dor de cabeça terrível. De repente, senti uma dor no meu lado. O meu lado tinha sido perfurado. Tentei ir a uma consulta apesar das dores. Quando cheguei, Aurélia, a bruxa guerreira, falou comigo apesar da distância. Disse-me: não vais ganhar esta guerra porque estás SUCIS e NH... A bruxa Aurélia disse-me: desiste e adora-me. Ou respondi a bruxa Aurélia: está escrito que só adorarás o Senhor teu Deus. Depois ela deixou-me ir. Quando voltei para casa, o meu estado tinha piorado. Comecei a vomitar a toda hora. Estava exausto de tanto vomitar. O meu estômago tinha se rompido com a intensidade dos ataques. Não conseguia beber mais água e também não conseguia comer. A paz de Jesus sobre vós, eu sou o vosso irmão Ivan. Continuamos com o nosso testemunho intitulado Guerra Espiritual contra a Bruxa Guerreira. Depois de ter vomitado durante muito tempo, o meu pai e a minha irmã levaram-me para o HOSP. O médico decidiu internar-me, mas numa noite tinha perdido peso e já não conseguia comer nem beber. Pouco a pouco, estava a morrer e a minha mãe juntou-se a mim no hospital. Ela começou a rezar por mim, e eu chorei porque sabia que tinha de morrer de acordo com a palavra do Senhor. Quando os meus olhos espirituais se abriram, vi espíritos das trevas no corredor do hospital. Depois de chorar amargamente que ia morrer, disse: Senhor, por que me abandonaste? Alguns minutos depois, fechei os olhos, estava morto, estava num lugar escuro. Satanás aproximou-se de mim e disse: Por que resistes? Respondi a Satanás: Jesus Cristo. Esta resposta significava:
Estou a resistir-te por causa de Jesus Cristo. Depois de ter glorificado o nome de Jesus Cristo na morte diante de Satanás, o Espírito Santo manifestou a sua presença, e eu fui tomado pela eletricidade do Espírito Santo. Neste momento meu espírito tinha voltado à vida. Quando abri os olhos, vi que a vida é preciosa. Sim, Igreja de Jesus Cristo, a vida é um dom maravilhoso de Deus, é o dom que está acima de tudo. Quando o Senhor me trouxe de volta à vida, reparei que a minha mãe e a minha irmã estavam a ver televisão, e não se tinham apercebido de que eu estava morto. Olhei para a luz do sol e abençoei o Senhor Jesus Cristo por me ter trazido de volta à vida. Agora eu sabia que ia deixar a cama do hospital e que ia ganhar a vitória sobre o mundo das trevas. Alguns dias depois saí do hospital com a autorização do médico. Estava mais vivo do que antes, o Espírito Santo amava o sacrifício do meu corpo, por isso o Senhor aumentou a minha autoridade no mundo espiritual. A paz de Jesus sobre vós, eu sou o vosso irmão Ivan. Continuamos com o nosso testemunho intitulado Guerra Espiritual contra a Bruxa Guerreira. Quando saí do hospital, a minha vizinhança estava furiosa por eu ter regressado. Aurélia, a bruxa guerreira, vestiu a sua armadura espiritual, porque a hora da batalha final tinha chegado. Depois de enfrentar a morte com a ajuda do Espírito Santo, a minha fé fortaleceu-se. A bruxa guerreira Aurélia estava a colocar as suas últimas forças na luta, à procura de uma abertura para me arrebatar a vitória. O Senhor deu-me uma visão, vi uma serpente perto de mim, esta serpente queria morder-me. De repente um vento poderoso, o Espírito Santo manifestou-se, e esta serpente afastou-se de mim. A voz do Senhor veio ter comigo, o Senhor Jesus Cristo disse-me: Ivan, mantenha a fé, porque eles estão cansados. O Senhor tinha dito a verdade, eu podia ver com os meus próprios olhos como os meus inimigos estavam cansados. A minha carne estava morta, os meus adversários já não me podiam cansar, porque a cruz de Jesus estava agora dentro de mim. Essa cruz encarnava as dores de Jesus, fazendo de mim um homem de dores, como o apóstolo Paulo gloriou-me nas minhas dores em Jesus Cristo. O Espírito Santo pegou no meu espírito e transportou-me para o mundo espiritual. Era uma guerra contra o exército de Satanás. Os anjos do Senhor apareceram. Um dos anjos disse-me: Não tenhas medo, estamos atrás de ti para te proteger. E eu estava a lutar contra o exército de Satanás. Eu e os anjos do Senhor estávamos a ganhar essa guerra. Satanás apareceu para apoiar o seu exército e eu deixei os anjos do Senhor a tratar do resto dos demônios. O Espírito Santo deu-me fogo e desfigurei o rosto de Satanás. Depois Satanás transformou-se num leão, e eu resisti à força de Satanás. Cada golpe que eu dava, Satanás deixava exausto. Ele olhava-me nos olhos e eu podia ler a raiva naqueles olhos. A paz de Jesus sobre vós, sou o vosso irmão Ivan. Continuamos com o nosso testemunho intitulado A Guerra Espiritual contra a Bruxa Guerreira. Lendo a raiva nos olhos de Satanás, ele percebeu que não estava em posição de vencer esta batalha, enquanto os anjos do Senhor tinham feito o resto do trabalho nesta batalha. O Espírito Santo trouxe-me de volta ao meu corpo. Eu sabia que, depois de uma batalha destas, Satanás iria tentar perseguir-me com mais força. Um dia, o Espírito Santo disse-me: Ivan, tenho boas notícias para ti. Perguntei-me: que boas notícias são essas? Vi uma mensagem no meu telemóvel. A embaixada tinha respondido ao meu pedido de visto e pedia-me que viesse buscar o meu passaporte. Contei a novidade ao meu pai e ele deu-me o dinheiro para o transporte. Fui buscar o meu passaporte. Quando cheguei à embaixada, estava estressado e uma senhora fez-me assinar uns documentos. Depois de assinar os documentos, entregou-me um envelope. Quando saí, abri o envelope e o meu coração estava a bater forte. Vi o meu passaporte no envelope. Abri o passaporte e vi o visto.
Caí no chão e gritei a Deus, agradecendo-lhe. Um homem viu-me no chão e perguntou-me o que se passava. Levantei-me e disse-lhe que o Senhor me tinha concedido um visto para a Europa. O homem disse-me: não chores mais. Continuei o meu caminho. O Espírito Santo apareceu e disse-me: vê por ti mesmo, eu sou o Deus Todo-Poderoso, cumpri o que te prometi. O Espírito Santo riu-se, um vento violento envolveu o meu corpo, chorei enquanto caminhava. Disse ao Espírito Santo: sim, tu és o Deus Todo-Poderoso. Uma noite, o Senhor tomou o meu espírito, e depois os anjos do Senhor disseram-me que tinha chegado o momento de deixar o Congo Brazzaville. E viajamos num veículo espiritual para deixar o Congo. Semanas depois, passei a minha última noite no Congo. O Espírito Santo apoderou-se do meu espírito, andei no mundo espiritual. O Senhor andou comigo, o Senhor é tão grande. Vi os demônios fugirem. A paz de Jesus sobre vós, sou o vosso irmão Ivan. Continuamos com o nosso testemunho intitulado A Guerra Espiritual contra a Bruxa Guerreira. Aurélia, a bruxa guerreira, tinha desistido de tentar matar-me porque já não tinha tempo. Se o Senhor dos Exércitos me dissesse: meu filho, queres recomeçar esta luta? Eu responderia: não, Senhor. Diria que não porque a minha carne ainda não estava morta, por isso a minha carne estava a passar mal com toda esta mortificação da carne. De manhã, quando ia a caminho do aeroporto, vi Aurélia, a bruxa guerreira, sentada no chão em frente à sua casa. Ela olhou-me nos olhos e eu olhei para ela. Consegui ver a raiva nos seus olhos porque ela tinha falhado a missão mais importante da sua vida. E essa missão era matar-me. A criança que eu era acabou por crescer e aprendi muito nessa guerra. A lição mais importante foi a dor que se tornou a minha vida cotidiana, uma dor que se transformou em força. Agora eu entendi o que o apóstolo Paulo dizia. O apóstolo Paulo disse: agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a Igreja. Colossenses 1, versículo 24. Enquanto o Senhor Jesus Cristo tinha amado o sacrifício do meu corpo, o Senhor levava-me agora às nações para combater, para que a sua glória brilhasse entre os homens. Não havia mais distância que me separasse do Senhor Jesus Cristo. Eu estava agora no aeroporto e contemplava o meu país pela última vez, pois não sabia se algum dia voltaria. No avião, as lágrimas corriam-me dos olhos ao pensar no meu país, que eu tanto amava. Glorifiquei o Espírito Santo, dizendo: conquistei o Congo Brazzaville pelo Espírito Santo, no Espírito Santo e para o Espírito Santo.